Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Teixeira e hoje eu quero te contar como eu co-criei o meu carro na segunda onda da ressonância harmônica. Desde a primeira onda eu já manifestava, né, já colocava na minha lista ali que eu queria trocar de carro. Por quê? Porque eu não morava no Brasil e quando eu voltei pro Brasil eu precisava de um carro. Aí eu não tinha noção nenhuma, né, de comprar carro, eu não entendia nada de carro e eu precisava de um carro para trabalhar e comprei, né, um carro de uma pessoa que eu confiava, enfim. Era um carro 2010, enfim, na época me supria, eu achava que era o suficiente, mas foi passando o tempo, aquele carro começou a dar muito problema. E eu me sentia insegura com aquele carro. Eu não fazia viagens longas com ele, porque apesar de eu ter seguro, eu fazia viagens longas, eu não me sentia segura, eu acabava sempre pedindo o carro da minha mãe emprestado para eu viajar, porque eu não me sentia bem dirigindo aquele carro, porque ele estava sempre dando algum problema. Aí na segunda onda, desde o primeiro eu especificava, né, que eu queria um Kicks, eu dizia que eu queria um Kicks. E na segunda onda, assim, na primeira foi muita limpeza, né, eu já comentei no outro vídeo que eu sentia muita raiva mesmo, por conta do meu trabalho, eu atendia inúmeras pessoas e aquilo me gerava raiva, e na primeira onda foi muita limpeza. E na segunda onda eu já estava decidida que eu queria trocar de carro. Como eu não entendia de carro, eu precisei ir atrás e estudar um pouco sobre carro, né? Por quê? Porque eu estava saindo de um carro de 20 mil reais, né? Que era uma Space Fox 2010, que era de leilão. E eu queria comprar um carro que fosse mais ou menos do ano, 2017, 2018, e que não me desse problema, que não me gerasse manutenção, porque aquela Space Fox que eu tinha, eu gastava 400, 500 reais por mês de manutenção e eu dizia, com esse valor eu pago o preço de uma prestação. Então eu precisei ir atrás, né, estudar carro, entender marca, qual que iria me dar menos manutenção, que o IPVA ia ser ok, né, seguro. Mas assim, eu queria primeiro vender o meu carro para, com o dinheiro na mão, poder escolher. E eu não conseguia de jeito maneira vender meu carro. Todo mundo queria dar 15 mil no meu carro, né, por conta dele ser usado. Eu era mulher, então as pessoas né, usavam disso para botar lá embaixo o valor. E me gerou muita catarse, porque daí eu pedi opiniões de homens, porque eu achava que era o homem que entenderia de carro, e eu dizia que assim, ó, eu posso, né, investir, eu tenho um dinheiro guardado, vou tirar um empréstimo, eu posso investir até 80 mil. E aí as opções eram Kicks, um WRV, nem lembro mais, assim, quais opções, mas eu queria que o carro fosse automático, que me gerasse segurança e que ele fosse um pouco alto do chão. Nessa minha trajetória, desde os meus 18 anos, eu sempre dirigi o carro que eu podia. Eu nunca tive o carro que eu pudesse escolher. E eu tava decidida que agora eu queria fazer a minha vontade e escolher o meu carro. E, enfim, eu olhava nas concessionárias, nada, né, era o que eu queria, nada assim, se encaixava no meu orçamento. Quando eu olhava o carro ideal, era 10 mil reais a mais do que eu podia pagar, e aí não dava. Eu já tava entrando meio que em desespero, assim, por conta que a minha insegurança era, né, eu ia ter que tirar um empréstimo para pagar o carro. Eu tinha um valor, né, mas eu tinha uma parcela que se encaixava no meu salário, que eu dizia, ó, eu posso pagar 400 reais no mês, né, então por isso que eu estipulei um carro de até 80 mil, que era o que eu podia pagar dentro do meu orçamento para eu não me endividar. E o meu medo era,
né, ter um carro que gerasse, né, que fosse mais caro e também me gerasse mão de obra, porque eu tava tão ressabiada daquele que eu tinha, que todo mês tava na mecânica, todo mês uma coisa nova, que eu tinha medo de pegar um outro carro e aí, além de pagar uma prestação, eu tenho que gerar, né, ter essas despesas adicionais, porque, né, eu não podia comprar um carro zero. E, enfim, aí eu decidi correr minhas barras, né, eu sou facilitadora de barras de Axis e eu, né, pedi para fazer uma troca com uma outra facilitadora que eu precisava correr minhas barras para criar espaço, né? Eu tava muito lotada, minha cabeça, meu subconsciente estava muito lotada de informação e eu precisava abrir espaço para poder enxergar novas possibilidades, né? Eu não tava conseguindo ver para encontrar solução. Então, eu corri minhas barras e nisso a pessoa, né, que a gente fez a troca, ela disse assim: Luana, solta, né, o famoso soltar, solta, esquece. Quando tu menos esperar, o carro vai bater na porta da tua casa. Eu disse, ai, tá, desisti. Eu peguei, desisti de vender, desisti de trocar. Eu disse, vou dar mais um tempo, vou esperar mais um mês, talvez não seja o momento. E nisso, eu tinha um vizinho que era revendedor de carro e eu não gostava dele, né? Ele tinha um arquétipo, não era uma pessoa mais velha, tinha um arquétipo que eu julgava e eu não recebia dele, né? E aí teve um dia minha vizinha falou assim: tu já falou com fulano? Fulano revende carro. Aí eu disse, ai, não. Ela disse, fala com ele, né, pra ele revender teu carro. Aí ele tava na rua, assim, ela já chamou e já me atirou pra ele, né? Ô, fulano, a Luana quer vender o carro. Aí falei com ele, né, disse que eu queria vender o valor e ele perguntou o que eu tava procurando. Aí eu disse, olha, eu quero pode ser um Kicks, um WRV e tal. Ele, Luana, eu não trabalho com esse tipo de carro, né? Eu trabalho com igual esse que tu tem, mas eu te ajudo a vender. Tá, deu 3 dias. Ele me aparece com o carro na porta da minha casa. Um WRV, único dono, nananã, nas condições que eu queria. Era automático, era o carro que eu tava pedindo. E aí chegou na porta da minha casa e eu disse, não quero. Eu disse, a quilometragem é alta, não sei o quê. Aí ele disse, Luana, dirige. Daí fui lá, dirigi o carro. Minhas pernas tremiam, tipo, bateu muito a questão de merecimento, né? De eu não me sentir merecedora de estar num carrão, porque eu tava num carrinho, né? E passou, fui mostrar pra minha família. E meu irmão é cheio de crenças, o que ele vê de carro não é o mesmo que eu vejo de carro, e ele dizia, se um dia estourar a caixa do motor, não sei o que, com esse valor, por que tu não compra um zero? Aí eu disse, e aí aquilo, assim, eu queria chorar, porque assim, eu não tava encontrando suporte em quem eu achava que eu teria, né, que seria minha família. E aí eu desisti, né, eu disse, não vou fechar negócio, é 5 mil a mais também do que eu posso pagar, não dá. E ele ia pegar meu carro de entrada, né. Passou, e daí a minha mãe também tinha um namorado e eu também não recebia dele. E aí um dia eu comentei e falei pra ele, né, eu não sei o que eu faço, né, eu não me sinto segura pra trocar o carro, eu tenho medo de pegar um carro e ser furado. Ele assim, Luana, sabe o que eu faço? Quando eu tinha carro e comprava carro, eu levava o carro no mecânico. Se o mecânico disser que tá bom, eu comprava. Eu disse, Aí peguei, entrei em contato com o fulano, né, com o cara que tinha o carro. Eu disse, posso levar o carro no mecânico? E aí ele disse, pode. Eu disse, então tá. Aí sábado de manhã. E nisso, pra eu tomar minha decisão, eu tava me envolvendo milhares de pessoas, né? Eu queria que as outras pessoas tomassem aquela decisão por mim, e não eu, né? Aí um dia eu peguei, sábado de manhã, peguei o carro, levei no mecânico, fui sozinha, não falei pra ninguém. E eu falei, tô querendo comprar esse carro. Preciso que tu faça uma geral pra ver se vale a pena, se eu não vou me incomodar e tal. Eu falei os meus medos, né, de comprar um carro. E aí ele disse, Luana, é um Honda, né, tá zerado, por mais que é 2017, não tem nada pra fazer nele. Pode comprar de olhos fechados. Leva lá no fulano e vê só a questão de óleo. Aí eu levei no fulano lá e ele disse, não, tá ótimo, é só trocar o óleo. Deu 2 horas, eu cheguei, levei, né, falei pra pessoa e eu disse, vou fechar negócio.
vou comprar o carro. E ele, então tá, já fica com o carro. E eu já saí daquele dia, né, com o carro, já fiquei em casa. E minhas pernas tremia. Questão de merecimento, eu entrava dentro do carro, eu me sentia assim num poder, que eu me sentia num carrão. E naquela época eu já tava fazendo um processo com uma terapeuta de coach, assim, né? E ela dizia pra mim, Luana, tu ainda não trocou de carro porque o carro ainda não cabe em você. Não é você que tem que caber no carro, é o carro que tem que caber em você. E aí eu, né, fechei o negócio e aí depois no outro dia eu contei, né, pra psicóloga na outra semana e ela disse, né, eu disse que eu tava feliz, mas que minhas pernas ainda tremiam quando eu dirigia o carro. E ele disse, Lucinha, daqui a pouco vai estar tão natural que tu vai achar esse carro aí comum. E dito e feito, né? Então foi assim que eu cocriei na segunda onda o meu carro, né? Eu tive... Qual é a mensagem que eu quero trazer, né? Uma é o soltar, né? A gente demanda pro universo que a gente quer. Então, assim, eu queria um Kicks, mas depois eu entendi que não era o Kicks que eu queria, né? Eu queria um... Né? Eu comecei a especificar o que eu queria do carro. Que fosse automático, que fosse alto, né? Tivesse ar-condicionado, confortável, que eu me sentisse segura. Especifiquei e estudei sobre, né? Precisei me aprofundar no assunto e me permitir receber de quem eu jamais imaginava receber, de quem eu julgava, que era o meu vizinho e o namorado da minha mãe. Então, se eu não tivesse me permitido falar com essas pessoas, me abrir e receber dessas pessoas, eu não teria fechado o negócio e não teria fechado com o carro que apareceu para mim da melhor maneira. E tanto é que logo em seguida, depois eu já consegui até quitar o financiamento. Muitas vezes também a gente acha, assim, a gente resiste, assim, a gente tem um dinheiro na conta e diz assim, eu queria tanto viajar para tal lugar, como eu queria. Aí tu fica lá remoendo, aí tu diz, tá, mas tu tem dinheiro, o que te impede? Eu não sei, não tem dinheiro, mas quando vê, tu tem, quanto que é a viagem? R$2.000. Tu tem 2.000 na conta? Tenho. Mas esse dinheiro eu tô guardando e se acontece alguma coisa e eu preciso do dinheiro, né? Então, a gente acaba, infelizmente, assim, a gente tem que mudar também essa mentalidade do dinheiro, da questão de o que a gente guarda, ele tem que ter um propósito. E não deixar ele para ser uma reserva de emergência. Porque se a gente está criando que aquele dinheiro é uma reserva de emergência, a gente vai usar ele só para emergência. Ele tem que ser, né, uma reserva de oportunidades para a gente construir. E o universo é abundante. Então, da onde vem esse dinheiro, vai vir mais, né? Então, a gente tem que soltar, desapegar, né, daquele dinheiro que está na conta, porque nós fomos também criados, né, dessa forma, né, que a gente tem que juntar. Nossos pais foram criados assim, que a gente tinha que juntar, porque se viesse uma crise, alguma coisa, a gente tinha que ter aquela reserva para sobrevivência. Então é isso, o Axis, barra de Axis me ajudou muito, abriu espaço para eu criar. A ressonância harmônica facilitou, né, trouxe na porta da minha casa o carro, e hoje eu tô muito feliz ainda, eu tô com o carro porque não tem... Foi em maio de 2023 que eu troquei de carro, e veio no momento certo, porque isso foi na segunda onda, e na terceira onda veio o emprego novo, e eu depois pensei muito assim, nossa, o carro veio também no momento certo, porque eu me mudei para Florianópolis, hoje eu moro em Florianópolis, e é uma viagem de 480 quilômetros, e eu precisava fazer essa viagem segura, confortável, né, porque eu precisava também fazer esse roteiro mais de uma vez, então veio na hora certa o carro. É isso. Se você mora em Florianópolis e quiser correr barras comigo, eu atendo presencialmente. Se você não é de Florianópolis e quiser também receber da minha energia, eu atendo com mesa radiônica, Theta Healing. Online a gente pode fazer uma sessão de manifestação, a gente pode cavar crenças que estão te limitando, tudo que possa facilitar o fluxo pra gente co-criar, manifestar, ter uma vida mais leve, né? E ser um co-criador consciente.
É isso. Essa é a minha história de como eu criei meu carro. Espero ter ajudado. Curta, compartilha, me segue aqui no YouTube. Se quiser me seguir nas redes sociais, também está aqui embaixo. É isso. Gratidão.